Alô? Difícil para acertar, gente. Nossa Senhora. Muito difícil, mas acertei. Acho que acertei, não sei. Bem, o negócio é o seguinte. Da outra vez eu conversei muito com vocês como estimular, como estimular através da... Pedindo as coisas, né? Pedindo para fazer uma coisa, pedindo para fazer outra, pedindo para ajudar. Mas eu acho muito legal. Muito legal. Inclusive agora eu tô postando um rapazinho, o Quinho, ele ajuda a mãe dele a fazer tudo. Ajuda a mãe a fazer tudo. Eu acho isso ótimo, porque vai dando, assim, tarefas, né? Para eles que, quando vão ficando grandes, adulto, não ficam sentados sem ter nada para fazer, entendeu? Porque tem muitos adultos com autismo que não conseguem acompanhar, entendeu? Não consegue acompanhar. Mas, então, eu fiquei pensando numa outra coisa, numa outra opção também que eu queria falar com vocês, que eu acho muito legal, é a música. A música é muito bom também. Eu tentei botar o Ricardo para aprender a tocar violão. Ele passou por 3 professores. O segundo era até filho de uma amiga minha, e ele veio dar aula para o Ricardo e ficou aqui um mês. Aí, no final de um mês, ele me chamou e disse: Dalva, não adianta. Ele fica deitado, mandando eu tocar e apreciando a música que eu toco. Ele não vai... Então, você está gastando teu dinheiro à toa, ele não interage. Eu não quero pegar o teu dinheiro, então, em resumo, melhor não vir mais. Eu falei, tá bom. Já tinha passado por uma moça que era também de música. Essa era de música mesmo. Era uma pessoa que trabalhava com crianças, não sei o quê, não conseguiu, né? Ele era bem mais comprometido. Aí, uma amiga minha me apresentou um amigo dela e o cara veio. O cara ensinou a ele a tocar. Ficou, aliás, até hoje aqui, entendeu? O cara foi ensinando, ele conversava com ele no meio. Com esse cara ele já queria falar, né? Repetir lá as coisas dele, falar as coisas dele. E o cara foi indo, e acabou conseguindo tocar as musiquinhas, e foi seguindo, aprendendo. Ele com uma musicalidade muito grande, ele gosta muito de CDs, em todas as festas, em todos os aniversários dele, ele só pede CD. Ele tem uma quantidade de CDs tão grande, tudo organizado. Eu organizei A, B, C em ordem alfabética, ele vai lá direitinho, bota no lugar e vai lá, tira. Se eu pegar um CD daqueles e falar, Ricardo, posso ficar com esse CD? Esse CD é antigo. Não, foi o fulano que me deu no meu aniversário e ele vai ficar sentindo comigo. Não pode, não. E quando ele ganha CD repetido na festa do aniversário dele, ele me dá, para eu dar para alguém. Entendeu? Então, dali, eu tentei, do violão, eu tentei botar ele no tamborim, né? Eu tenho a gravação do primeiro dia que eu peguei um tamborim e dei para ele tocar. Vocês não têm ideia, era pá, horrível, nada. Esse menino toca tamborim muito bem. Muito bem. E essa menina que dá aula para ele, ela toca em 4 ou 5 escolas, entendeu? E eu queria que ele aprendesse a tocar tamborim como se toca numa escola de samba. Não é esse tamborim que a galera toca em bloco, não. E essa menina também, ela veio dar aula para mim. Primeiro ela veio dar aula para mim, que eu já tinha feito aula de música no Antônio Adolfo, né? Uma escola de música. Mas eu não acertava fazer a batida da escola de samba.
Eu tinha velocidade, tinha tudo, mas não conseguia dar aquela batida que é a batida legal. Aí eu chamei ela para vir aqui, fiquei 1 ano estudando com ela, aprendi. No ano seguinte, fui e botei o Ricardo. Então, o que eu quero dizer, a música é muito bom também. Eu me lembro que quando ele estava com... Antes de toda essa confusão, de eu saber, de achar ele estranho, né? Aliás, quando comecei procurei a primeira psicóloga, né, para levar ele, eu fui lá e ela falou assim, você pega as tampas de panela e bate, porque ele ficava com a cabeça baixa, com o carrinho para lá e para cá, e emitindo um som assim. Esse som não parava mesmo. Então, eu batia com as tampas de panela para ver se ele levantava a cabeça. Mas não levantava, de jeito nenhum. Daí eu fui seguindo atrás, né, de procurar ver qual o problema dele. Eu falei, qual é o problema que ele tem? Aí levei para uma psicóloga, entendeu? E eu tinha que ficar na sala com ele o tempo da sessão. Ele ia para lá, ele entrava dentro da sessão, ele saía, abria a porta, via que eu estava lá sentada, ele ia e voltava lá para dentro com a mulher. Daqui a pouco ele vinha, saía outra vez, olhava e voltava lá para dentro, até que ele foi vendo que eu não ia me embora, que eu ia ficar com ele, entendeu? Então, foi muito difícil. Tudo foi muito difícil. Tudo foi muito difícil. Eu não encontrei diagnóstico, eu não sabia o que era autismo, e quando alguém me perguntava o que ele tem, aí eu dizia, ele tem um problema psicológico, mas eu não falava essa palavra. Ah, ele tem autismo, ele não sei o quê, porque ninguém me falou. Na escola, quando eu botei ele na escola, a mulher falou assim, tem que trazer ele com uma pessoa. Aí eu peguei a menina que trabalhava em casa, falei, olha, você vai com ele e fica lá com ele, tá bom? E até ele se acostumar, não estava sabendo de nada. E aí eu não estava sabendo de nada, quando esse lance da escola. Aí a menina, ela ia todo dia, aí chegou um dia, ela virou para mim e falou assim, dona Aralva, se eu fosse a senhora, eu não levava mais ele, sabe por quê? Quando começa a aula, simplesmente eles pegam a gente e botam a gente pro pátio, num calor de 40 graus. Eu falei, é mesmo? Eu falei, é. Aí eu não me lembro se eu fui lá falar com ela, eu acho que eu fui lá na escola falar com a diretora da escola. E tinha a psicóloga lá, ela falou, olha, Dalva, eu só não... Foi a única pessoa que eu escutei essa palavra. Eu só não digo para você que ele tem autismo, porque quando eu passo, ele fala assim, Silvia. Se ele fala Silvia, ele não tem. E não tem nada a ver, porque ele não falava nada em casa, não falava nada, não falava palavra nenhuma, entendeu? Então, outra coisa também que eu fico assim, que eu fiquei muito assim, mal, né? Que aí eu fui e botei ele numa outra escolinha, e a escolinha recebeu ele muito bem, a professora muito dedicada e tudo, mas ele completamente, não estava nem aí para nada, entendeu? Não se, com aquela carinha assim, com a boquinha aberta, sabe? Sem... Estranhíssimo. E por aí foi, né? Quando chegou esse lance da escola regular, né, que tinham que aceitar, eu já tinha botado uma pessoa aqui em casa para dar aula para ele, porque ele passou por uma outra escola, uma escola normal, entendeu? Mas tinha uma turma especial, que era a turma dele. Então, na verdade, ele não estava numa escola regular, ele estava numa escola regular, numa turma especial. Foi aí que eu falei, pô, eu vou tirar ele, eu vou tirar e vou tentar ensinar ele em casa, porque já tinha aqui em casa
essa minha amiga, que era professora do município, que dava aula para meus outros filhos. Aí eu falei para o meu marido falou assim, ele não vai aprender não. Falei, vamos botar para ver. Aí começou ela a tentar, com a fonoaudióloga, a ensinar a ler. A fono começou de um jeito e ela começou de outro, entendeu? Enfim, quando eu vi, ele estava lendo, mas demorou, eu acho que uns 2 anos, porque o dia que ele leu a letra A, a mulher até chorou, entendeu? A fonoaudióloga chorou, entendeu? Inclusive, essa fonoaudióloga está com ele até hoje, tá? E ela faz um trabalho com ele de conhecimentos gerais, entendeu? Ele sabe tudo, ele sabe que é o presidente dos Estados Unidos, ele sabe tudo. E a professora aqui já, sabe, ensinou ele a ver o dinheiro, que não adiantou nada, porque eu acho que ele não sabe, sabe? Se eu der uma nota de 20 para ele, ele fala que ele não quer uma nota de 20, ele quer 2 notas, 10 e 10. Mas, Ricardo, mas é a mesma coisa, mas eu não quero, eu quero as 2 de 10. Aí eu vou e dou as 2 notas de 10 reais. Então, juntou. Aí ele já tinha a música, né? Que o cara... Né? A música, nessa época, era das professoras, ele já estava com o 3º professor, que foi o que conseguiu botar ele para tocar, né? E sempre eu botei ele para ajudar. Quando ele já ficou maiorzinho, ele gostava de água, eu falei, vai ajudar a lavar a louça aí. Aí ele ia para lá e ficava lá lavando a louça, secava a louça, guardava a louça, e sabe? E aqui até hoje, quando é Natal, Ano Novo, não tem ninguém em casa, só tem eu, o pai dele e ele. E aí eu falava para ele, você fica com a louça e com o telefone, e eu varro a casa. E nós ficávamos aqui, e ele dava a maior conta do recado. Ele lavava a louça, ele fazia tudo bonitinho, tudo assim, maravilhoso. É muito difícil, sabe? É muito difícil, porque a gente espera, a gente quer ver o resultado logo, e não consegue, porque é lento. Eu me lembro que eu descia para entregá-lo na mão da fono, que a fono pegava ele aqui na porta da sala, da casa. E eu falava, Beth, ele vai melhorar? Ela dizia, não sei. Não sei. Eu subia chorando. Eu sei exatamente o que vocês passam. Eu sei tudo. Porque dói. É muito, sabe? E esse negócio, eu fiz aquela gravação, mandei, a última que eu fiz, e teve assim, foi muito bom. Muitas mães conversaram muito comigo, eu conversei muito com elas. Eu não sou médica, eu sou estilista. Se me der um vestido para desenhar, manda aqui que eu desenho numa boa. Eu tenho negócio de fábrica, de roupa, meu negócio é roupa. Tá, de roupa eu entendo. Assim mesmo, atualmente, por causa da idade, eu já... Não, eu sei, entendeu? Não é para de idade, não, que eu não sei o que é jovem para uma jovem, o que é meia-idade e o que é para velha, entendeu? Eu sei porque eu acompanho a tendência, eu trabalho com isso desde 20 anos, entendeu? Então, sabe, é o meu trabalho. Então, sabe, é complicado, sabe? É muito complicado. E eu vi que nessa pandemia o Ricardo mudou o comportamento muito, muito, muito para melhor. Ele não vai lá no, como é que fala? Ele não vai, eu dei um tempo nos filmes, tá? Dele, porque ele não aparece lá no quarto. Eu não vou atrás dele, puxar por ele para fazer o filme, entendeu? Eu pego uma situação legal, que eu acho que vale a pena, aí eu vou e levo para vocês, entendeu?
Agora, não é chamar, vou chamar ele, ô Ricardo, vem cá, não sei o quê. Eu vou até tentar, depois que eu acabar de fazer aqui, eu vou tentar fazer isso, vou chamar ele, Ricardo, vem cá. Vou tentar puxar por ele, porque hoje é domingo, ele tá ouvindo música. Domingo, de 4 às 8, às 10 da noite, ele escuta a música. E só pode ser no domingo, não adianta mandar na segunda. Na segunda não adianta. Na quarta é dia dele meditar. Eu ensinei o Ricardo a meditar. Ricardo, eu sentei com ele e comecei a mandar ele fechar os olhos. É muito bom também, se vocês puderem se botar. Vamos ficar aqui com a mamãe. Fica com a mãe. Senta aqui do lado da mãe, vamos fechar os olhos. Vamos pensar numa coisa boa. Primeiro eu mandava ele fechar os olhos e pensar em chocolate. Aí era mole. Depois eu fui indo, entendeu? Fui indo. Por exemplo, nós não estamos meditando agora. Por causa da pandemia, ele pediu para mim, vamos meditar depois da pandemia? Quando ele fala uma coisa assim, eu costumo acatar. Por quê? Porque ele não falava. Ele era uma pessoa que ficava o tempo inteiro fazendo o que eu queria. Aí, o que eu fiz? Quando ele me pede, ele fala não, é não. Ele aprendeu a dizer não. Ele não sabia dizer não. Sabe por que ele detesta criança? Porque eu mandei ele passar um fim de semana na casa do rapaz que dirige aqui em casa, que trabalha na fábrica. Tinha 2 meninas pequenas e pediu, deixa eu levar o Ricardo passar o fim de semana na minha casa. Eu falei, leva. Aí tinha uma pequenininha de 2 anos, que ela hoje já tá uma mocinha e tudo. E a pequenininha, muito esperta, inteligente, começou a botar ele para pular de brincadeira de criança de 2 anos. Gente, dali em diante, não tem jeito. Eu vejo o Quinho, eu vi as netas da Tereza nascer, né? Porque o bebezinho e tudo isso, aquilo. Poxa, como ia ser bom para ele? Porque o futuro vai ser com eles. Entendeu? O meu filho, que tem 3 filhos, é o que vai ficar com ele. E se o meu filho, que tem um filho, for ficar com ele, também tem 2 filhos agora. E tem o 3º filho, que lógico que ele vai casar, né? Porque ele é um gato, entendeu? E não é possível, né? Que ele vai ficar, né? Não ele casar, ele vai casar, né? Ele vai ter que ficar, ele vai ter que conviver com criança. Então, é isso aí, gente. Esse bate-papo, porque eu não tenho só, eu tenho muitas mães, mas tem pessoas que tem o primo, tem o sobrinho, tem o irmão, tem um conhecido da amiga. Então, quem quiser ver só o Ricardo, vê só o Ricardo. Quem quiser saber como eu tratei do Ricardo, me vê, tá? Eu estou fazendo isso porque as mães me pediram, algumas me pediram, e enquanto eu aguentar e tiver tempo que eu estou nessa pandemia, eu vou fazer, entendeu? Se eu tiver... Isso não é problema para mim, porque, sabe, eu já dei palestra, eu já fui fazer um monte dessas coisas, não tem problema. Então, é isso, gente. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu vou tentar fazer, assim que ele acabar com a música, porque aqui a gente está dormindo lá pelas madrugadas, 2, 3 horas da manhã, acorda todo mundo meio-dia. Parece até que trabalhamos em boate, né? Que é tudo lá à noite. Então, lá madrugada. Então, é isso, gente. Um beijo para todos. Se cuidem. Cuida dos seus filhos. Aproveita esse tempo que vocês estão trabalhando para dar atenção. Porque eu confesso que, olha, para encerrar, eu tive que botar a minha irmã para morar na minha casa. Eu falei, não é para você fazer nada. Tu fica aqui em casa até sexta-feira tu vai para tua casa. Você mora aqui, eu logicamente paguei a ela, né? Porque ele era basicamente criado assim, por empregada. Falei, pelo menos ela vai ficar aqui, né? Ela vai olhar para ver se está dando a comidinha na hora certa. Porque nessa altura do campeonato, eu já estava com 4 filhos. E com essa história de eu não saber o que ele tinha, o que era, eu não sabia se podia ter vindo outro igual, ou todas assim. Eu conheço uma moça que tem 4, entendeu? E aí
eu nem teria tido mais filho, eu ia ficar com medo. Aí fui tendo filho. Quando eu descobri, eu já tinha foi quando um fez 1 ano. Aí o terceiro, a irresponsabilidade, a falta de informação, e o quarto, eu achei que aquele exame do líquido amniótico dizia, e não diz nada, né? Que só manifesta depois de 3 anos. E Deus me ajudou, sabe? A proposta dos meus vídeos é tudo para ajudar, sabe? Eu procurei tanto na minha vida uma coisa para ajudar, que Deus botou na minha mão esse sucesso do Ricardo, entendeu? Das pessoas adorarem, de ver o comportamento dele. Porque eu precisava ajudar as pessoas, eu precisava. Eu ficava agoniada, eu tenho que fazer alguma coisa. Pensei em botar uma ONG, escrevi 2 livros. Mãe me ensina a conversar, mãe, eu tenho direito. Gente, compre o meu livro. Meu livro, eu falo tudo. E outra coisa, os meus livros são da editora Rocco, uma editora fortíssima, e é barato, ele não é caro, entendeu? Ele é barato, porque ele é fininho, ele não é caro. Porque se eu não vender os livros, vão parar de fabricar a história do Ricardo. E aí, como é que eu vou fazer? Eu não tenho direito, os 2 livros, o direito é da Rocco. Porque ela que me contratou. Nisso, o primeiro foi em 2006, olha quantos anos. O livro, até hoje, eles fazem. Mas, né, sei lá, compra para ajudar a história do Ricardo não morrer, porque aquele livro ajudou muitas mães, muitas mães. Boa semana para todo mundo, um beijo. Vou tentar fazer um vídeo com o Ricardo daqui e vou postar um e vou postar outro. Vamos ver o que vai dar, tá bom? Um beijo para todos. Obrigado, tá?